Alô, galera do sétimo ano. Hoje é aula de história. A gente está aqui falando sobre feudalismo. A gente vai tocar no assunto que retrata o início da Idade Média, que a gente viu nas primeiras aulas presenciais. E na aula passada eu tenho certeza que tu anotou, que tu fizeste as anotações obrigatórias. Tenho certeza que tu tentou fazer aquela atividade online. E se não fez, não procurou, perdeu a aula passada, é bom correr, porque o assunto é esse, ok? Feudalismo. Vamos começar a aula e no final eu vou ter uma atividade para ti que vai ser um desafio, mas eu tenho certeza que tu vai gostar, ok? Vamos lá para a aula. Idade Média, talvez tu não te lembre, mas eu comecei o ano falando sobre ela. A gente viu algumas imagens, a gente dividiu algumas tarefas em grupo de interpretação, talvez tu lembre disso. E teve uma das aulas em que a gente fez anotações sobre o período. E aí eu bati bastante na tecla de que a gente trabalharia o feudalismo na próxima aula e na próxima aula não veio. Mas aqui tá ela agora, ok? Primeira coisa que tu precisas saber sobre esse assunto é que ele era do sétimo ano. E agora, com as mudanças na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, ela está indo para o sexto ano. Essa temática, com certeza tu não viu ano passado nessa série. Então, não dá para ignorar isso. Afinal, a Idade Média, 1000 anos de história. Não dá para fingir que não existiu. E feudalismo é um tema importante para tu entender depois as mudanças que ocorreram por causa do feudalismo, por causa da crise da Idade Média, por causa das mudanças do uso da terra, por causa das mudanças culturais desse período. Então, a gente precisa abordar isso. Esse foi o motivo pelo qual eu tive que fazer a apostila de resumo, porque é um assunto que não tem no teu livro. Pedi para tu fazer as anotações no caderno e agora tu só vai prestar atenção, ok? Depois tu olha lá o que tu tens anotado. Vamos lá. Para quem se lembra, logo no início, quando eu retratei a Idade Média em sala de aula, eu fiz questão de falar para ti que tudo começa quando Roma termina. Se tu observar o mapa, Roma aqui está dividida em duas cores, né? Uma cor mais goiaba, eu diria, e a outra mais amarelada, um tom mostarda. É porque o Império Romano, depois de um tempo, ele foi dividido por questões religiosas. E a gente tem o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, com sede em Roma e sede em Constantinopla. O Império Romano ele começa a desaparecer quando os povos do norte passam a invadir o Império Romano do Ocidente. É esse o período que começa a marcar a Idade Média. Esse é o período em que finaliza a Idade Antiga e começa a surgir o que a história chama de Idade Média. Então, o que tu tens que entender é que o início da Idade Média é marcada por essas invasões bárbaras que vão causar o feudalismo no final. Ok até aí? Agora, quando a gente fala de bárbaros, bárbaros quem são? Professora tem que decorar tudo isso? Não, tu não vai passar por isso. Isso não cai na prova, tu não tem que decorar nada. Eu só fiz uma lista para tu ter uma ideia de que tu já sabe muita coisa. Eu tenho certeza que já ouviu falar nos hunos, nos vândalos, ou tu nunca ouviu o termo vândalo. Tu não sabia que tinha origem um povo. Os Vikings, nunca ouviu falar? Duvido. Quer ver como tu já ouviu alguma coisa? Vamos falar dos bárbaros nos filmes. Se tu perguntar aí pro teu pai, pra tua mãe, tua avó, sei lá, tu vai encontrar histórias sobre Asterix e Obelix. Aqui é um filme da década de 90, de 1999, mas é baseado numa revistinha. E é um tom mais de comédia para falar sobre os vikings e as suas grandes peripécias durante as guerras contra outros povos. O filme ficou horrível, eu prefiro a revistinha. Enfim. Aqui tem Átila. Átila ele é a representação de uma das lideranças Huno.
comunidade una, ela foi muito forte na questão das guerras contra Roma e depois ainda marcou muito a história dos lados asiáticos. Isso aí a gente vai ver depois, não precisa se preocupar com isso agora. Mas o filme Átila, ele é de 2001 e tem mais de 3 horas, são quase 3 horas na verdade de filme. E o protagonista, acho que tu já conhece, é o Gerard Butler, que fez o Leônidas no 300 de Esparta. E o interessante do filme é que ele vai retratar o cotidiano que era os saques nas cidades romanas. Principalmente como eles focavam em ir logo nas capitais, que era onde tinha mais recurso, mais dinheiro, mais comida. Se tu disser que nunca viu esse, eu vou brigar contigo, né? Se não assistiu, tem que assistir. Valente é um filme que retrata lá a princesa que não quer casar, mas eu não quero falar sobre ela. Eu quero falar sobre o casamento. Se tu prestar bem atenção, eles estão retratando vários povos, no caso bárbaros, que fizeram alianças para se manterem unidos em prol da proteção. E a Merida, a Valente, ela é obrigada, entre aspas, a casar para manter essas alianças. O interessante aí é que fica bem claro para a gente que entre esses povos bárbaros existiam essas alianças e que o casamento também era político. Mas para que eles iam manter essas alianças? Por causa de guerra, sem dúvida, né? Saquear outros povos unidos, manter os seus povos aliados entre si, protegidos diante de uma força, que essa força ela é militar. Então, é mais sobre isso que eu gostaria que tu prestasse atenção nesse filme, essas alianças entre os povos. Aí vem o meu favorito, que é o Conan, adoro. Esse é o filme de 2011. O protagonista foi o Jason Momoa, mas é baseado numa revistinha. Tá? Para quem não sabe, o Conan já vai fazer aí 100 anos, em 1932, e nada se compara à revista. E por mais que o Jason Momoa agora tenha sido o grande que fez o Conan na tua geração, a minha geração, de 1980, reconheceu o Conan como Arnold Schwarzenegger, né? O Miss Universo, cheio de músculos. Mas por que eu estou citando todos esses filmes para ti? Eu quero que tu percebas que de uma forma ou de outra, tu entende um pouco sobre esse assunto. E os bárbaros, eles são representados no filme sempre com a mesma linha: guerra. As guerras vão mudar tudo na Europa nesse período. Então, essas invasões desses povos, eles vão desconstruir o que o Império Romano criou. E eu quero que tu percebas que quando eu falo de guerras, eu vou trazer outro problema. É como sobreviver a elas. Se tu prestares atenção, a gente sai das cidades romanas, daquele resplendor enorme, e de repente surgem os pequenos povoados, os pequenos vilarejos, como por exemplo esse que ainda está lá em Portugal. É aberta a visitação. Quando tu ficar rico, vai lá, posta uma foto no Face e me marca, por favor. Mas o que eu quero te chamar a atenção é para como esses pequenos povoados eles se tornaram isolados. Se isolar era fundamental para sobreviver. Sair das cidades, sair do olhar, do foco dos bárbaros, ir para locais onde eles não soubessem que existia terra, que existia vida. Quando eles chegavam numa cidade romana, eles focavam imediatamente na outra. E assim eles iam de cidade em cidade, saqueando, pegando lá tudo que tinha de valor, inclusive comida. Essa era a forma de sobrevivência da maioria dos povos bárbaros. Era o saque, era a dominação de outros povos. E muitas cidades romanas foram abandonadas antes mesmo de serem saqueadas. Se isolar foi uma forma de sobreviver. É aí que surgem os pequenos povoados, os pequenos vilarejos escondidos no meio da mata. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente ia falar sobre contos de fadas. Eu gosto bastante de tratar, mas a gente não vai conseguir esse ano. Mas eu quero que tu percebas isso, tá?
a questão do se isolar. Professora, o que é que o Shrek faz aqui? Tu pode não ter percebido, mas o filme do Shrek fala bastante sobre esse período. Primeiro que ele se retrata a partir da Idade Média. Mas tem uma coisa que chama muita atenção e eu ri bastante quando assisti, é sobre o nome do reino do pai da Fiona, que é Far, Far Away. Significa tão, tão distante. Eu acho que agora, estudando sobre o feudalismo, estudando sobre a Idade Média, agora tu entende por que esse reino tinha que ser tão, tão distante. Se isolar para sobreviver dependia também de uma coisa fundamental, que era a terra. Não bastava só se esconder. Tu precisava tirar o sustento dela. Então, eles procuravam locais isolados, mas que tivessem terras férteis, porque eles tinham que promover a própria sobrevivência. Como que eles iam ficar escondidos? O que eles iam comer? Então, a questão da comida, da terra que produz, isso é fundamental nesse período do feudalismo. É o que vai começar a formar as alianças em volta desse poder que é a terra. Então, sobreviver depende da terra. Depende se ela é isolada e depende se ela é produtiva. Então, a terra vai se tornar o valor da sobrevivência para esses povos nesse período. Ok, até aí? Vai tomar uma água, faz um xixi, lava o rosto, não vai dormir. Depois volta aí. Ok, retornando. Continuando a aula sobre o feudalismo. A partir de agora, a gente vai ver como funcionava o feudo. O termo feudalismo, ele vem de feudo. E acho que tu viu lá no teu material que feudo significa bem dado em troca. Aqui tu tem um desenho que a gente viu na primeira aula. Um dos grupos fez lá, montou sua opinião, tentou interpretar, viu o que estava acontecendo, enfim. Muita gente prestou atenção no castelo e outros prestaram atenção na terra. Que prestou atenção na terra falou muito bem. Porque esse bem dado em troca, na verdade, é a própria terra. Agora, como assim uma troca? Olha o que diz o texto. A fim de assegurar a lealdade daqueles mais próximos e manter a segurança em sua região, vários nobres faziam entre si alianças individuais, onde juravam fidelidade e proteção um ao outro. Imagina só que se nesse período da Idade Média está ocorrendo direto invasões bárbaras, eles estão se isolando, estão procurando terras férteis e escondidas para sobreviver. Eles não vão montar alianças de proteção? Eles não vão montar entre si alianças de sobrevivência? E é aí que surge o suzerano e o vassalo. O suzerano vai ser aquele primeiro grupo de nobres que fugia com mais recursos, encontravam terras, alguns já tinham até terras em outros lugares. Terras já produtivas, terras já distantes e produtivas. E aí esses senhores, os suzeranos, eles eram, além de senhores da terra, eles eram que fazia aliança maior. Eles doavam o feudo, doava essa terra para quem não tinha, que era o vassalo. O vassalo, ele vivia um regime de servidão. Por que isso? Porque ele não era proprietário, ele ia ser um servo. Se tu prestar bem atenção, olha aí, doava, tá entre aspas. É uma doação, mas não é bem assim. É uma troca, mas não é nada relacionado à caridade. Alguma coisa vem de volta. Então o suzerano, ele não simplesmente doava a terra porque ele era bonzinho. Dando uma olhada aí nesse esquema, percebe como funciona essa relação de troca. Primeiro, o suzerano, o senhor, ele concedia o feudo ao vassalo. E o vassalo, em troca, ele tinha que prestar auxílio militar e pagar tributos, pagar taxas. Enquanto ele fazia isso, o suzerano organizava a proteção do feudo. Como assim?
os braços de trabalho seriam do servo. E a organização, o investimento seria do Senhor. Percebe aí que rola nos dois um critério de fidelidade. Como assim essa fidelidade? Claro que se o Senhor ele vai ceder um pedaço de terra, ele precisa ter como garantia de que aquele servo vai responder com as obrigações dele. Da mesma forma como o servo que vai receber o pedaço de terra precisa ter certeza de que o Senhor não vai tomar as terras depois que tiverem produzidas. E que não vai ser assim, tomado à força, de qualquer jeito. Já pensou trabalhar 20 anos na terra, quando a terra estiver bem produzida, de repente o Senhor diz, me dá que a terra é minha? Difícil, né? Então, precisava haver um pacto de fidelidade entre eles. Era um código de lealdade. E aí, eu coloquei para ti na aula passada um trecho de um episódio da série Game of Thrones, que retratava exatamente isso, a cobrança do pacto de fidelidade. Tu pode não ter assistido, mas se tu não assistiu, é bom dar uma olhada lá, porque mostra muito bem o quanto que isso era cobrado. Lá naquele material que eu fiz, o resumo, a tua apostila resumo, tem uma parte lá que mostra o ritual de suzerania e vassalagem. E era um ritual mesmo. Não era simplesmente um acordo feito de boca, assim. Quando acontecia a concessão do feudo, quase sempre o lugar inteiro parava. Era uma cerimônia onde a comunidade visualizava que estava sendo feita esse tipo de representação, de doação do feudo. Era preciso fazer um ritual porque aquela geração, naquele período na Idade Média, o contrato escrito não existia como a gente sabe hoje. Então tudo era feito na base do falado, do cantado e do testemunhado. Então o ritual era muito sério. Tu vê aí a primeira parte do ritual, que era a homenagem. O vassalo tinha que homenagear, tinha que se ajoelhar diante do Senhor. O segundo passo era o juramento de fidelidade. Quase sempre tinha questão religiosa envolvida no meio, jurar com a mão na Bíblia, etc. E por último, a parte final, que era o ato que simbolizava a entrega da terra. E quase sempre, claro, era simbolizado com uma arma, algo que fizesse com que o próprio servo, o próprio vassalo, entendesse que ele precisaria prestar auxílio militar quando o feudo estivesse em perigo. Ok? Então tá bem claro para ti como funcionava o ritual e que ele era extremamente importante. A questão do para que cerimônia, acho que eu acabei de explicar. As cerimônias antigamente eram feitas assim, para se testemunhar. Então, quando toda a cidade parava e visualizava que aquilo estava sendo feito, a cidade inteira sabia que a partir daquela data, aquele feudo seria daquela família, daquele senhor. E que esse pacto de fidelidade, ele deveria ser mantido diante a honra. Acho que tu vê bastante isso nos filmes sobre a Idade Média, a palavra honra. Honrar ao rei, honrar ao Senhor. Deus o livre você quebrar o pacto de fidelidade, você podia ser acusado de traição naquela época. E as cerimônias eram fundamentais, porque era onde se tornava público que aquele acordo tinha sido feito. Agora a gente fala sobre a sociedade feudal. Eu tenho certeza que tu prestou atenção que essa imagem a gente usou no primeiro dia de aula, né? E muita gente não sabia direito o que estava representando, e agora eu te digo. Lá no material que tu anotou no teu caderno, também tem uma parte que fala assim: os que oram, os que lutam e os que trabalham. Isso aí foi uma frase de um religioso do período da Idade Média que afirmava que a sociedade feudal vivia desse jeito. Era assim que ela funcionava, né? Então existia o grupo que cuidava das questões religiosas, existia o grupo que luta, que é o que protege contra as invasões, que protege contra os saques, que invade também outros territórios quando precisa. E existem os que trabalham.
que provavelmente, se você e eu tivesse nascido na Idade Média, a gente faria parte dessa classe aí. A classe do povo, os camponeses. A gente começa falando deles, ok? Se tu prestou atenção naquela apostila, resumo da aula passada, tem uma lista de taxas, de impostos e de tributos que os servos pagavam. Eles deviam ao rei, aos senhores feudais, e isso fazia parte do acordo de fidelidade, ok? Então tinha que pagar. O que mais a gente percebe nos filmes, o que sempre cai em provas, o que sempre cai até em vestibular, é a corvéia, que se fala da obrigação de trabalhar de graça algumas vezes por semana nas terras dos senhores, é isso mesmo. Às vezes era 3, 4 dias na semana que o servo tinha a obrigação de trabalhar nas terras do senhor, na produção lá, do quintal da casa dele, digamos assim. A talha sempre cai também, e que é o talhar. O que é o talhar? Pegar uma parte do que foi produzido. Então, digamos assim, que se no acordo dizia que metade do que o servo produzisse pertenceria ao senhor, ele tinha que pagar. Isso era a talha, parte da produção. Banalidades também caía bastante em provas, vestibulares, concursos. Banalidade significa que se tu usar alguma coisa relacionada à vila, ao vilarejo, ao povoado, ao feudo, tu vai ter que pagar. Por exemplo, se tu tens milho e queres fazer farinha de trigo, vai usar o moinho. Se tu vai usar um moinho, vai ter que deixar uma parte da produção lá. Então, se tu usasse qualquer coisa como forno ou moinho, se precisasse de ferramentas do senhor, teria que deixar uma parte da produção lá também. Ok? Então, eu não vou citar todas, porque tu tens esse material contigo. Se não tiver, providencia lá, ou pelo menos anota, dá o pause aí, verifica, faz o resumo disso, ok? Por quê? Porque eram muitos, não eram só esses que estavam aí. Mas o que eu quero mostrar para ti é que os servos, eles eram os produtores. Eram eles a mão de obra que sustentava a comunidade feudal. Ok? Sem eles, não teria produção. Sem eles, não teria como o feudalismo sobreviver. Ok, até aí? Tu já viu uma das classes que é o povo? Agora a gente vai falar sobre outra classe, que é o clero. O clero significa igreja, tá? Toda vez que tu ouvir essa palavra clero, significa igreja. E a igreja era extremamente poderosa na Idade Média. Para começar, o cristianismo era a lei na maioria dos lugares. E durante esse período em que o cristianismo era a lei, o feudalismo se construiu por trás das igrejas também. A própria igreja católica, ela era uma grande senhora feudal. E ela acumulou muito poder e riqueza. A gente tem aqui algumas imagens que mostram um pouco para ti. Vou só passando rápido para tu ver o tamanho das construções. Quanto mais uma construção imponente é, mais tu percebe o poder da igreja nesse período. Tu tem a Catedral de Milão aqui na Itália, estilo gótico. Catedral de Notre Dame, que eu acho que tu já ouviu falar no nome, teve vários desenhos, tem ainda histórias que contam, né, literatura que fala sobre o Corcunda de Notre Dame e que faz referência a essa igreja. Aqui tu tem a Basílica de São Marcos na Itália, só para tu ter uma ideia do tamanho, da monstruosidade, que para construir esse tipo de forte, porque essas igrejas elas são verdadeiros castelos, elas são fortes. Para construir isso precisava de muito recurso, muitas pessoas, muito dinheiro. Então a Catedral de Sevilha na Espanha te mostra um pouco sobre esse poder e essa riqueza. Isso aí é da Catedral de Sevilha também, é o altar todo banhado em ouro. E aí eu chamo a atenção, né, também para essa questão da riqueza. Quando eu falo riqueza, eu estou falando de dinheiro mesmo, poder de moeda. Catedral de Chartres na França. Catedral de York Minster na Inglaterra. Até hoje ela é aberta ao público.
Esse aí é o meu sonho visitar esse lugar, que eu sempre vejo as fotos e acho linda, né? A Catedral de Colônia, na Alemanha. O jogo de luzes é fantástica. E a mais famosa de todas, que é a Basílica de São Pedro. Ela vai começar a ser construída no final da Idade Média, mas eu sei que tu sabes, que é lá no Vaticano, onde o Papa está, e que recentemente teve bastante repercussão com a missa feita na área toda, sem ninguém por lá, por causa da pandemia. Enfim, através dessas imagens, eu acho que eu consigo mostrar um pouco para ti o quanto que a igreja na Idade Média era poderosa, né? Se ainda não foi suficiente, eu quero lembrar que esse é o período da caça às bruxas. Então, como eu disse para ti, o cristianismo era a lei. E se você não cumprisse a lei, era crime. Existiam crimes comuns e existiam os crimes religiosos. Crime comum, por exemplo, era quando, sei lá, o vizinho roubou o pato do quintal do fulano, né? E aí, quem resolve o crime comum? É o rei. Mas e quando o crime é religioso? Por exemplo, de repente tem alguém que não segue o cristianismo naquele povoado. Aí o crime religioso era levado para o tribunal da Inquisição, o tribunal do Santo Ofício. Então, a própria igreja tinha um tribunal para pesquisar, para investigar, para julgar, para punir crimes religiosos. Além disso, a igreja também participou de guerras. A igreja também foi fundamental na expansão do cristianismo. E aí, uma pena que a gente não vai conseguir trabalhar isso, mas o movimento das cruzadas fala bastante sobre esse poder de expansão da igreja. Agora que a gente já falou do povo, do clero, a gente vai falar dos nobres. Por que eu deixei os nobres para o final? Porque a nobreza naquele período ela vai mudar bastante. A nobreza vai ser aquela que vai ter a posse das terras no início da Idade Média. Mas como ela vai lucrar muito com base no trabalho dos servos, com o passar do tempo, com os séculos, eu estou falando aí de 600 anos por aí, acumulando riqueza, eles vão se tornar, ao longo do processo, grandes poças de dinheiro, né? Então, ser nobre naquele período é ser rico, tá? Isso vai mudar depois. Lá no 8º ano tu vai entender. Mas ser nobre nesse período é ser rico. São eles que têm as terras. Mas à medida que eles têm as terras, eles também têm as obrigações políticas com ela. E é aí que surge a figura do cavaleiro, por exemplo. A maior parte dos cavaleiros, não todos, né? Mas a maior parte vinha da nobreza. E é aí que eu vou parar um pouquinho, porque tu já entendeu, né? Que são os três. E a gente vai falar sobre a tua atividade. A atividade que tu vai produzir para mim é uma carta de cavaleiro. Tu vai incorporar um cavaleiro no período da Idade Média e vai fazer uma carta como se tu estivesse escrevendo para tua família, como se tu estivesse escrevendo para tua amada, como se tu estivesse escrevendo para a igreja, enfim. Aqui no material ele explica direitinho, passo a passo dessa carta, tá ok? Tu vais produzir essa carta e vai registrar lá no caderno. Eu não quero que tu me envies nada além de uma foto dessa carta, tá bom? Não te esquece que no material também, lá embaixo, tá registrado os locais por onde tu pode me encaminhar essa foto, tá bom? Professora, pode fazer de lápis? Pode, sem problema nenhum, tá ok? Professora, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ter que inventar uma história? Claro que tu vai inventar, tu não é cavaleiro, nunca foi. Então tu vai ter que fingir, vai ter que pensar numa história para contar. E aí sobre o que essa parte da vida do cavaleiro, quem vai decidir é tu, ok? Se tu tiver com dificuldade de fazer esse trabalho, porque não tem a menor ideia de como seria a vida de um cavaleiro, eu deixei aí também no material um link que te leva para essa página aí, ó, Aventuras na História. É uma revista de história. E aí tem um artigo que fala sobre 5 personalidades que foram cavaleiros medievais e que não aparecem nos livros de história. Aí tu pode dar uma lida, quem sabe te ajuda a clarear as ideias.
E aí, se tu ainda tiver com dificuldade, não conseguir ainda pensar, eu sugiro que tu assista o filme O Feitiço de Áquila. É um filme da década de 80 que ganhou muitos prêmios. Ele é cotado como romance, mas às vezes ele é visto como suspense. Eu gosto muito dele, assistia muito. E ele retrata a história de um casal na Idade Média que sofreu uma maldição. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o que eu quero que tu percebas é que o sujeito do casal é um cavaleiro. E através do filme a gente consegue perceber qual é o papel político de um cavaleiro. Ele não tem só uma função de guerra, ele também tem um papel religioso, ele tem um papel político e, acima de tudo, é humano. Então é um filme que eu recomendo e pode te ajudar aí a fazer essa atividade, clarear um pouco as ideias. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham aproveitado o assunto, que ele realmente esteja claro. Vocês sabem que a explicação é fundamental, por isso eu dediquei tempo para estar fazendo o vídeo, para estar editando isso para vocês. Então, eu espero realmente que tenha sido produtivo. Eu quero feedback de vocês, eu quero que vocês me digam, me relatem o que ficou bom, o que precisa melhorar, o que não ficou bacana. Quero que vocês me relatem essas coisas, porque tudo isso é muito novo pra gente. Então, assim como vocês têm dificuldades, a gente também tem. Então é muito importante que vocês deem esse retorno, tá? Vocês sabem que vocês têm livre acesso a mim, vocês têm meu celular, só falta ter meu endereço, né? Vocês têm meu celular, vocês têm meu Facebook, vocês têm minha atenção. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse retorno e dissessem o que eu posso melhorar e como eu posso alcançar vocês da melhor maneira, tá bom? Eu agradeço aí que vocês estão se esforçando. A gente aqui também tá. Um beijão e eu aguardo a atividade aí durante a semana, tá? Tu tem até a semana que vem, na próxima aula, para me mandar essa atividade. Não precisa se desesperar, não é para hoje, tá ok? Não precisa, ninguém aqui é robô para fazer de um dia para o outro. Então eu te espero na próxima aula de novo. Beijão.